The Acolyte foi cancelada. Segundo o site americano Deadline, que tem muita credibilidade e geralmente não costuma errar, foi divulgado ontem uma notícia de que a última série de Star Wars, The Acolyte, foi cancelada e não deve ter uma segunda temporada. Vale lembrar que ainda não temos um pronunciamento oficial ou um anúncio sobre isso por parte da Lucasfilm, então ainda não temos essa confirmação 100%. De qualquer forma, vem comigo para entender essa história e depois eu vou te falar a minha opinião sobre o assunto. Bom, abrimos aqui então o site da Deadline, que é um site muito renomado lá nos Estados Unidos e que geralmente traz notícias com fontes verificadas. Então vamos lá. The Acolyte cancelada. Não há segunda temporada para a série Star Wars da Disney Plus. Exclusivo. A história de The Acolyte não continuará, com a Lucasfilm optando por não prosseguir com uma segunda temporada da série derivada estrelada por Amandla Steinberg, disseram fontes ao Deadline. A notícia da decisão veio mais de um mês após a primeira temporada de 8 episódios da série, da criadora, diretora, produtora executiva e showrunner Leslie Headland ter encerrado sua exibição no Disney Plus. A notícia não é totalmente surpreendente. The Acolyte foi ok com os críticos, com 78% no Rotten Tomatoes, mas dividiu os fãs de Star Wars, o que se refletiu em sua audiência geral. E se a gente for ver aqui no Rotten Tomatoes, a nota atual de The Acolyte é de 18% com a audiência. Então realmente, essa foi uma série que, assim como o episódio 9 de Star Wars, ela dividiu muitos fãs e eu diria que a maioria acabou não gostando da série e a gente vai entrar já nos méritos do porquê disso. Motivada pelo interesse na venerável franquia espacial, The Acolyte teve um começo forte quando foi lançada em 4 de junho com 2 episódios, gerando 4,8 milhões de visualizações em seu primeiro dia no serviço de streaming para se classificar como a maior estreia do Disney Plus esse ano. A contagem subiu para 11 milhões de visualizações globalmente após 5 dias de streaming. Corroborando os dados da Disney, a série fez sua estreia na parada das 10 principais séries originais da Nielsen, que é o órgão ali que faz todo esse trabalho de dados, em sua primeira semana de estreia, na 7ª posição, com 488 milhões de minutos assistidos, subindo para a 6ª posição na semana seguinte. Então o que a gente consegue ver aqui? A gente vê que o começo da série teve bastante audiência, porque essa era uma série que a galera estava muito ansiosa, até porque ela foi vendida como a série que iria mostrar o lado negro da força, ou seja, a gente ia ver uma história sendo contada pela perspectiva do lado sombrio. E no final a gente sabe que não foi muito bem isso que a gente acabou vendo, e com certeza isso também tem uma parcela na frustração dos espectadores em relação à série. Mas The Acolyte não conseguiu manter o ritmo, saindo do top 10 na semana 3 e permanecendo lá até retornar para a 10ª posição após o lançamento do season finale, com 335 milhões de minutos assistidos, considerando o menor número para um final de série de Star Wars. Então aqui a gente também consegue ver que a série ela foi perdendo o público, foi perdendo audiência ao longo da temporada e ela acabou com o pior final de série de Star Wars de todos. Então a galera foi meio que desistindo da série, segundo essa estatística. Assim como outros serviços de streaming globais, como Netflix e Prime Video, o Disney Plus tem um alto limite de audiência para renovar séries de alto nível e grande orçamento, que custam bem mais de 100 milhões de dólares por temporada para serem produzidas. Lembrando que The Acolyte talvez foi um dos maiores orçamentos que a gente teve aqui das séries da Disney, com 180 milhões para a temporada. Se você for comparar, é um orçamento muito parecido com o que a gente teve na temporada de Casa do Dragão também, só para um efeito de comparação. Em entrevistas, Headland revelou que apresentou suas ideias para uma segunda temporada, compartilhando suas esperanças de uma renovação. E é isso, né? A gente já viu várias entrevistas da Leslie Headland falando que ela tinha ideia para continuar a história até 4 temporadas, mas que ela ia fazer uma primeira temporada e ia jogar tudo que ela tinha nessa primeira, sem deixar pontas soltas. O que também é uma coisa que é meio contraditória, já que o final da primeira temporada de The Acolyte deixa pontas soltas e termina ali com um gancho, com a Vernestra Raw indo falar com o Yoda, e também todo aquele negócio do Darth Plagueis e o Kimir e a Osha lá em Baldeminic. Então são pontas soltas. De qualquer jeito, dá a entender que teria uma continuação. A primeira
primeira e mais bem sucedida até agora série do Disney Plus da Lucasfilm, The Mandalorian, continua cruzando para os longas com o próximo filme The Mandalorian e Grogu. A série da empresa que precedeu The Acolyte foi renovada para uma segunda temporada. E isso é legal a gente comentar também. A gente pode estar presenciando o fim das séries de Star Wars, porque agora a gente tem a segunda temporada de Endor, que vai ser a última, programada para o ano que vem. A gente tem Skeleton Crew, que pelo visto vai ser uma temporada só, até onde a gente sabe, e a gente tem a segunda temporada da Ahsoka confirmada para 2026 possivelmente. A gente ainda não sabe ao certo se vamos ter a quarta temporada de The Mandalorian ou se vai rolar apenas o filme. E agora, com o cancelamento aparente, o suposto cancelamento aí de The Acolyte, a gente pode ver talvez uma mudança de planejamento, de estratégia da Disney, de deixar um pouco as séries de lado e voltar ao cinema. Que ao meu ver, eu acho que é uma coisa boa, é positivo, porque eu acho que já tá na hora de Star Wars voltar pro cinema e manter uma presença lá, porque é uma franquia gigante e a gente tem que estar no cinema. Então, se isso significar dar uma pausa nas séries, que convenhamos, tem sido meio 8 ou 80, eu acho que vai ser uma coisa positiva no longo prazo. Bom, aqui ele tá dando uma sinopse da série, todo mundo já sabe, e aqui ele fala um pouquinho também do elenco, né? Amandla Steinberg, o Manny Jacinto, Carrie-Anne Moss e tal. E aí acaba a notícia. Então o que a gente teve aqui de concreto, né? A gente teve o Deadline, que é um veículo muito renomado e de bastante confiança, assim, trazendo o cancelamento da série. Esse cancelamento, ele não chega a ser uma surpresa, devido à grande recepção negativa dos fãs, né? Que é uma coisa que eu não diria até que dividiu o fandom, porque eu acho que a maioria das pessoas realmente não gostou da série. Mas eu digo que esse cancelamento chega a ser uma surpresa pelo fato de que a história precisaria de uma continuação, né? Pô, eles trouxeram o Darth Plagueis, eles trouxeram o Yoda, e a sensação que a gente tem é que eles planejavam continuar essa história, até de maneira bem ambiciosa, né? Porque se você vai trazer o Darth Plagueis, é um personagem muito importante. Eu já falei disso em outros vídeos aqui no canal. Então, o nosso medo quando acabou a primeira temporada era de que, numa eventual segunda temporada, eles acabassem estragando ou deturpando aí o que é o Darth Plagueis. Essa era a grande preocupação de todo mundo. Sobre a primeira temporada, vocês podem assistir as nossas análises e principalmente as nossas lives. Essa primeira temporada é inegável que ela acabou sendo uma temporada ruim, muito devido ao roteiro da série, que inegavelmente tinha diálogos muito rasos, muito expositivos, muitos furos de roteiro, personagens com motivações que não faziam sentido, eles tomavam decisões muito bruscas, né, mudavam de ideia de um momento pro outro sem uma justificativa e sem a gente entender o porquê dessas decisões serem tomadas. Então, o negócio que a gente sempre falou aqui, de que parecia que eles não sabiam muito bem o que fazer com as gêmeas, que são as protagonistas da série, e acabaram sendo o elo mais fraco aí de tudo. A gente teve até lampejos de coisas interessantes, com o Sol, com o próprio Khymr, o Senador Raincourt. Então, tem pequenas coisas ali que são interessantes. A série até trouxe um ou outro conceito que é interessante, porém, como a gente falou, a execução dessa temporada, ela deixou muito a desejar, e essas coisas interessantes que ela apresentou, ou eram deixadas de lado, ou eram mal executadas, ou simplesmente a decisão que eles tomavam para desenvolver isso era a mais desinteressante possível, sabe? Então, nesse aspecto, o cancelamento da série faz sentido. Mas é aquele negócio, a gente fica meio dividido, porque por um lado a gente tem que ver o que é o menos pior, né? Continuar uma segunda temporada de uma série que não foi legal, que não foi bem feita, que foi muito divisiva, que fez com que os fãs realmente desistissem da série ao longo da temporada, como a gente viu aí pelos números, ou realmente falar, não tá legal, vamos parar, vamos deixar aqui, pra que não tenha mais problemas. O lado bom é que realmente tá pausada a história, a gente não vai ter uma segunda temporada, que é algo que poderia ser nocivo aí pra Star Wars, né? Seria mais divisivo, mais problemas, os fãs iam ficar mais insatisfeitos. Por outro lado, tem sempre aquilo que eu falei no fim da temporada, que é a possibilidade deles acertarem e corrigirem o rumo ali, pegar uma segunda temporada com uma equipe totalmente diferente de roteiristas, uma nova
nova abordagem, tentar arrumar os personagens ali, deixar as gêmeas mais interessantes, dar uma história legal ali por Darth Plagueis, explorar mais toda aquela coisa dos Jedi contra o Senado do senador Raincourt, que foi interessante. Então, teria espaço pra eles talvez darem uma corrigida na segunda temporada. Mas é aquele negócio, será que vale a pena continuar? Eu digo aqui, a cobertura dessa série, ela foi muito difícil pra gente, porque a gente sempre quer assistir, gostar das séries. Mas, eventualmente, assim como foi o caso de Obi-Wan Kenobi, que eu não curti a série, quando você tem que fazer vídeo toda semana sobre o assunto e você não tá curtindo muito, você sente isso, né? E também o clima que a série gerou de muita discordância entre os fãs, né? Eles trouxeram algumas coisas também, como o que é de Mundi e alguns outros aspectos que acabaram inflamando de forma até meio desnecessária tudo isso dentro do cânone e do lore de Star Wars. Então, na minha opinião, eu acho que foi uma decisão acertada aí da Lucasfilm de não fazer mais a segunda temporada. Até acho que poderíamos ter uma segunda temporada, desde que ela fosse muito bem feita e consertasse os erros da primeira temporada, sabe? Aprender com o que eles fizeram de errado e mudar. Acho que isso seria feito? Talvez não. Eu já ficaria com 2 pés atrás de uma eventual segunda temporada e ainda teria todo esse lance de tipo, putz, vamos pra mais uma cobertura, mais uma temporada, vai ser esse clima de guerra, sabe? Eu acho que o sentimento geral, assim, é um pouco de alívio por esse sentido. Do outro lado, fazendo o advogado do diabo, não ter uma segunda temporada é algo que também é um pouco ruim, porque foram deixadas pontas soltas. Então, eu acho que toda essa história, ela vai acabar sendo explorada em algum livro, ou alguma HQ, ou algum tipo de mídia pra terminar essa história, porque, pô, eles colocaram agora, eles cavaram uma cova que é difícil de sair, porque eles colocaram o Darth Plagueis de forma canônica. Então, eles meio que precisam agora dar um fim nessa história, até pra honrar o personagem, sabe? Pra gente saber o que aconteceu com o Darth Plagueis no cânone, porque no Legends a gente tem já a história dele, que é maravilhosa, mas agora a gente tem esse buraco na linha do tempo do Darth Plagueis no cânone. Então eu acho de qualquer jeito eles vão acabar tendo que terminar essa história, talvez em alguma outra mídia, uma HQ ou um livro. E eu espero que eles façam um bom trabalho, porque, pô, o Darth Plagueis é sensacional e ele merece alguma coisa digna, né? Sendo assim, como eu comentei, eu acho que realmente a estratégia agora vai ser dar uma pausa aí nas séries, tanto que agora a gente teve a D23 lá nos Estados Unidos e a gente não teve nenhum anúncio de uma nova série ou de uma nova temporada. Como eu comentei, a gente vai ter esse ano em dezembro Skeleton Crew, que é uma série mais leve, mais até uma pegada mais lúdica, mais infantil, que eu acredito que vai ser uma aventura fechadinha, talvez conectando ali um pouquinho com a Ahsoka, né? Porque parece que as crianças vão para uma galáxia diferente. A gente vai ter a segunda e última temporada de Andor, que a gente já falou nesse vídeo aqui, que vai mostrar 4 anos da vida do Andor até os eventos de Rogue One, então também vai ser fechadinho e vai acabar com essa narrativa. E a gente tem a segunda temporada da Ahsoka, que aí sim tem possibilidade de mais temporadas, ou vai ser algo que vai conectar com o filme do Mandoverso do Dave Filoni. É isso que a gente tem de série, a gente não tem mais nada pra ser anunciado por enquanto, então acredito que a gente vai ter uma pausa aí nas séries, e eles vão voltar a focar no cinema, que aí sim a gente tem algumas coisas. A gente tem The Mandalorian e Grogu, que sai em 2026, a gente tem o filme da Nova Ordem Jedi, que também sai em 2026, até então, né, se eles não mudarem a data. A gente tem o filme da Origem do Jedi, dirigido por James Mangold. A gente tem o filme do Mandoverso, que vai unir todas essas coisas que a gente viu nas séries, né, Boba Fett, Mandalorian, Ahsoka, Skeleton Crew, tudo isso vai estar contemplado nesse filme do Mandoverso, e por enquanto é isso que a gente tem de filme. Então vamos aguardar, porque em novembro a gente vai ter a D23 aqui no Brasil, quem sabe um anúncio de um filme ou algo do tipo, mas por enquanto é isso. Pelo que parece, as séries de Star Wars do Disney Plus vão dar uma pausa, a gente vai focar no cinema e não teremos mais a continuação da história de The Acolyte, pelo menos em live action. Mas eu quero saber de você, o que você achou dessa notícia. Eu sei que tem muita gente que não gostou da série, eu sei que tem gente que gostou e também gente que não gostou, mas que gostaria de ver uma segunda temporada, justamente esperando que eles consertassem as coisas e dessem uma melhorada para continuar a história e terminar o que foi começado. Então deixa aí no comentário a sua opinião, se inscreva no canal também, porque a gente vai continuar trazendo muitos vídeos aqui, e assista esses 2 vídeos que eu tô deixando de sugestão para você, tá bom? É isso, nos vemos na próxima e this is the way.